As suas opiniões polêmicas sobre a temporada de 2025 da F1. Chegamos na Race Week do GP de Singapura, né? Casa de uma das corridas mais polêmicas da história da Fórmula 1. Claro que eu tô falando de Singapura 2008. Então, por conta disso, eu resolvi aproveitar aí a semaninha pra fazer o vídeo reagindo às suas opiniões polêmicas que vocês enviaram aqui na aba de comunidades do Clube da F1. E aqui a gente tá falando das suas opiniões polêmicas mesmo, aquela coisa que você fala, que todo aquele meme do Enrolados, de todo mundo apontando a faca pra cara do maluco, é aquela opinião que deixa você desse jeito sobre a temporada atual e até de certa forma sobre a Fórmula 1 num todo, envolvendo pilotos de hoje, etc. E também falar aqui já pra vocês sobre essa semana que a gente vai ter vídeo todos os dias, vai ser uma semana especial, a semana do GP de Singapura vai ser uma semana especial hoje. Segunda-feira vai ter o vídeo das opiniões polêmicas, na terça-feira vai ter o vídeo tema dos membros, que é o vídeo escolhido pelo Arthur, membro aqui do Clube da F1, e na quarta-feira a gente vai ter o vídeo de melhores reações da temporada até o momento de 2025. Aí, a partir de quinta, segue a programação normal do final de semana, falar das previsões, reação de treino, reação de classificação, corrida e vencedores e perdedores até a segunda-feira que vem. Então a gente vai ter uma semana completa de conteúdos aqui no Clube da F1 todos os dias. E lembrando, se você quiser participar de todos esses vídeos, você pode sempre ficar atento no Discord do Clube da F1 que tá aqui no primeiro link da descrição, ou aqui na aba de comunidades também do YouTube, que eu tô sempre postando as perguntas lá. Lembrando que os membros do clube têm prioridade para aparecer em vídeos como esse daqui. Sem mais enrolação então, bora ver as suas opiniões polêmicas sobre a temporada de 2025. E a gente vai começar aqui com a opinião do Cade, que trouxe o George Russell ou Charles Leclerc, caso um deles estivesse no carro atual da McLaren, estaria mais perto do título do que Oscar e Lando estão no momento. Eles têm braço, mas não tiveram carro. Acho que essa aqui, pra falar a verdade, é uma das menos polêmicas que a gente tem em todas as perguntas que a gente vai trazer hoje, mas eu já deixei minha opinião clara, eu concordo. E, honestamente, eu concordo com essa opinião. Eu acredito que hoje o Charles Leclerc e o George Russell são pilotos muito mais maduros que os dois da McLaren para serem campeões mundiais. Para mim, o Russell é hoje, talvez, discutivelmente... Eu ia falar o melhor, mas pelo que o Verstappen vem fazendo, eu digo o segundo, então, melhor piloto da temporada. O George Russell hoje é o segundo melhor piloto da temporada, pelo que ele vem fazendo com a Mercedes. O trabalho dele é absurdo, é insano, a consistência, o nível que ele vem conseguindo botar nesse carro, mesmo sem ter o melhor carro todos os finais de semana. Tem um vídeo já de mais de um mês atrás do clube que eu falo exatamente como estaria o campeonato se o resultado das duas McLaren fosse excluído e todo mundo subisse uma posição. Naquela época, o líder do campeonato seria o George Russell. Então, eu realmente acredito que o Russell e o Leclerc são pilotos que estão prontos e estão na capacidade para serem campeões mundiais. É até curioso porque o Norris tá na mesma geração desses dois pilotos, mas eu não vejo o Norris com essa mesma capacidade que Russell e Leclerc para estarem ali em cima. E o Piastri, ele tá no terceiro ano ainda, beleza, você já espera que ele esteja performando em alto nível pelo carro que tem, e ele não deixa de estar performando em alto nível, mas eu acredito que comparado a Leclerc e Russell, ele ainda não está no mesmo patamar desses dois, e sim, se Russell ou Leclerc estivessem em um dos dois carros da McLaren, eles estariam com uma vantagem bem maior do que a gente está vendo hoje das McLaren. O Cauã Silva disse: não acho que o problema do Hamilton são os freios da Ferrari ou o efeito solo, pois acredito que se aquele Lewis Hamilton antes de 2021 estivesse nessa situação, ele já teria se adaptado. Estamos falando de um heptacampeão e não do tiozinho do bar do lado da minha casa que assiste Fórmula 1. Perfeita análise, bem específica, mas tudo bem, perfeito, Cauã. E assim, no geral, eu concordo em partes. Eu ainda acredito que esses problemas afetam sim, existe uma importância nos freios e no efeito solo que tá fazendo, mas eu concordo exatamente com o resto do comentário, porque o ponto que ele fala ali, o Hamilton de antes de 2021, ele se adaptava em qualquer coisa, você viu ele correndo em carros merdas que a McLaren entregou pra ele, ele tinha grandes temporadas, venceu corridas, né, ele só foi deixar de vencer uma corrida pela primeira vez em 2022. Essas coisas pesam mais na minha visão, o freio, o efeito solo, pesam mais nas costas do Hamilton agora, exatamente por ele ter ficado muito tempo na Mercedes. Por ele ter ficado por muito tempo pilotando na Mercedes, ele se acostumou com o processo todo que se desenvolvia em volta dele. E quando isso acontece, por ele ter ficado mais de uma década lá, você se acomoda, porque você perde um pouco, vamos dizer, desse tato da necessidade de ir atrás de resolver problemas e entendê-los. Porque você já tá tão acostumado num sistema e num processo que funciona pra você e que gira em torno de você, que você não vê a necessidade de ir atrás dos erros, assim, dos mínimos erros, porque eles já vão ser resolvidos naturalmente no processo com a equipe que você entende. A partir do momento que você troca
completamente esse processo, você vai para uma equipe que não gira mais em torno de você, você vai para uma equipe que tem processos completamente diferentes, você precisa dar esses passos para trás para entender os mínimos detalhes e conseguir entender como corrigir os seus erros, entendeu? Por isso que efeito solo, por isso que, o efeito solo também é que ele pegou ainda na Mercedes, mas por isso que se acostumar com os felizes da Ferrari ou qualquer outro problema que ele venha tendo no carro, pesam muito mais hoje, porque ele se acostumou por tanto tempo com um processo que girava em torno dele. Agora ele foi para um ambiente que isso não acontece mais e ele precisa dar esses passos para trás, que ele vem tendo muita dificuldade em fazer, para adaptar o seu estilo de pilotagem, entender como ele precisa se adaptar nesse novo carro para entregar a mesma performance. Que eu não acho que ele vai entregar aquela mesma performance, aquele Hamilton que a gente viu até 2021, não acho que volta a existir. Ele pode melhorar o nível dele? Eu ainda acredito que pode. Entregar um resultado melhor do que ele está entregando hoje, digo nesse sentido. Mas aquele Hamilton que a gente viu não volta mais. Sim, a gente viu um Hamilton, pra quem assistiu a Fórmula 1 sabe do que eu tô falando, a gente viu um Hamilton que você podia dar qualquer bomba, qualquer pedrada pra ele, que ele ia fazer milagre com aquele carro, que ele ia vencer corridas com aquele carro. Esse Hamilton não existe mais. Mas existe ainda um Hamilton que é capaz de entregar bons resultados, que é capaz de pilotar bem. Ele só precisa se adaptar, voltar, criar novamente essa casca, só que com a idade, com o tempo que ele passou, com tudo funcionando em volta dele, é muito difícil de acontecer. Eu não acho que seja impossível dele entregar resultados melhores do que ele está entregando hoje. Eu acho que é bem provável. Em 2026 a gente vai ver isso com os novos carros. Mas eu concordo em partes com o que você disse, Cauã. Mas tem esse ponto que eu acredito que ainda assim faz diferença na equação. O Breno Almeida 04 disse: se o Verstappen for campeão esse ano, considerando todo o contexto dessa temporada e da carreira, o Max já vai poder ser considerado top 3 melhores da história. Top 3 melhores da história é uma pergunta, é um ranking muito difícil, né? Porque você tem alguns nomes que merecem estar ali. Todo mundo aqui no Brasil, obviamente, vai colocar Ayrton Senna, e no mundo a maioria vai colocar Ayrton Senna nesse top 3, acho que não tem muita discussão aqui, e sobra 2 vagas. Que, logicamente, se você for falar de conquistas de números, você coloca Schumacher e Hamilton. Só que aí você vai ter gente que vai tirar um pra botar o outro e vai tirar o outro pra botar o um. Agora, se o Max vence esse título, se o Max vence 2025, ele tá nesse top 3. É impossível você não colocar ele nesse top 3. Mesmo que ele não tenha a mesma quantidade de títulos que Hamilton ou Schumacher. O Senna não tem e tá lá, de qualquer jeito, né? Você coloca Senna nesse top 3, mesmo ele não tendo a mesma quantidade de títulos que Schumacher e Hamilton. Se o Max vence esse ano, ele está no top 3. Isso é um fato. E é difícil decidir. Aí eu quero saber de vocês, né? Quem vocês trocariam nesse top 3 ali pra colocar o Verstappen entre os 3 maiores da história. Mas eu acredito que sim, ele entraria nesse top 3. E antes da gente ir pro próximo comentário, eu vou falar pra vocês algo que eu já tava segurando há muito tempo e eu finalmente posso anunciar. Ainda não existe, mas falta muito pouco pra existir, falta só o registro ser liberado, o site ser liberado também, né, o registro poder ser oficialmente comprado, que é o fato de que a gente vai ter agora sim uma loja oficial do clube. A gente vai ter uma loja oficial do clube com produtos oficiais do clube, já está tudo pronto, já está tudo bonitinho pra sair, só falta o registro ser liberado e a loja vai estar no ar. Então, ao longo dessa semana que a gente vai ter nos vídeos todo dia, eu vou trazendo atualizações da situação e assim que a loja estiver no ar, eu vou anunciar pra vocês. Vai ter promoção de lançamento com desconto pra todo mundo, os membros vão ter desconto a mais também. Então, fiquem espertos que falta muito pouco. Eu tô ansioso, eu tô todo dia entrando naquele site dando F5 pra esperar atualizar e falar que o registro tá liberado pra usar. O The Night Bob disse: o Piastri é tão filho do Kimi, que se ele não for campeão na carreira ou perder um campeonato ganho, ele não se importará. Sim, não, tudo bem. Eu concordo, eu entendo o seu ponto e eu concordo. Eu acredito que se o Piastri não ganhar esse campeonato, ele não vai se importar tanto assim mesmo. Mas eu acho que a gente tem uma diferença nos níveis aqui, né? Porque terceiro ano do Piastri, tá tendo disputa de título, disputando título com o Norris, beleza ali, tá dando as pipocadas, mas tá liderando ali, tudo certo. Terceiro ano do Raikkonen, ele tava disputando o título com o Schumacher e só não disputou mais porque a McLaren deixou ele na mão diversas vezes. Era na McLaren também, inclusive. Eu acho que tem essa diferença, né? Terceiro ano do Raikkonen, ele tava disputando o título com o Schumacher, podendo ganhar o Mundial e só não fez porque a McLaren deixou ele na mão. Quer dizer, não fez assim, fica afirmando que se a McLaren não tivesse deixado na mão, ele teria sido campeão. É muito difícil afirmar algo assim. Mas a verdade é que a McLaren deixou ele na mão várias vezes e por conta disso ele perdeu oportunidades de tentar aproximar mais do Schumacher.
Agora o fato é que assim, o Piastri está neste carro, completamente dominante, e tá tomando atitudes que eu não acho que o Kimi Raikkonen tomaria naquela época, por exemplo. Mas eu entendo o ponto, ele tem essa personalidade mais fria, essa personalidade tipo, o que acontecer, aconteceu, entendeu? É o Kimi. O Kimi mesmo nunca se importou de, tipo, pô, só tem um título mesmo merecendo ter mais. Ele não se envolve em polêmica. O Kimi, pra mim, é um piloto que merecia ter mais títulos do que ele tem, né? Baseado no que ele apresentou no nível, especialmente ali no começo da carreira, 2003, 2005. O Kimi não ter ganhado um título entre 2003 e 2005 é um dos maiores crimes da Fórmula 1, assim. Culpa da McLaren, sempre a McLaren envolvida no meio. Mas ele realmente nunca se importou muito com isso e eu acredito que o Piastri também não parece ser do cara que se importaria se ele tem 20 ou 0 títulos mundiais. O Matheus Martins 3220 disse: o fato do Berman e do Colapinto estarem tão pior que o Bortoleto, Radiari e Antonelli, que são os melhores novatos da temporada, não diz nada sobre eles serem ruins. Além dos dois terem carros piores, seus companheiros de equipe que são mais experientes não estão conseguindo performar bem. E sim, eu concordo que olhar somente para resultados, você não tem como avaliar a temporada de alguém, porque se for olhar só por isso, o Bortoleto tá tendo uma temporada muito pior que o Antonelli e que o Radiar, por exemplo. Mas o Bortoleto não tem o mesmo carro que o Antonelli e o Radiar. Ele está no mesmo patamar de Radiar e Antonelli, né? Pra mim, esses três são os melhores rookies, com Bortoleto e Radiar numa prateleira acima, Antonelli em segundo, e você tem Berman e Colapinto aqui. Apesar de eu já estar quase colocando o Colapinto na prateleira de cima, porque eu venho falando nas últimas corridas, o Colapinto está fazendo uma boa temporada já. Ele vem se classificando perto do Gasly, e no vídeo que eu fiz, o último vídeo do clube antes desse, que é exatamente quem devem ficar com as vagas de 2026, eu mostro os resultados do Colapinto em 2025 até agora. E nas últimas corridas, ele tá classificando próximo do Gasly, ele venceu o Gasly 2 vezes nas últimas 5 corridas. Ele está com um bom ritmo, é que o carro da Alpine é uma merda. É impossível você querer que ele entregue algum resultado em cima disso. Então, assim, é que ele começou muito mal e batendo muito. O Colapinto tava batendo muito o carro e isso queimava o nome dele. Agora o Berman, eu tenho bons argumentos pra dizer que ele tá tendo uma péssima temporada sim. Porque o Berman, apesar de não ter o melhor carro, ter um carro bem instável da Haas, mas isso define a Haas, né? Haas é instabilidade. Haas e instabilidade estão na mesma frase ali, estão no mesmo patamar sempre. O Ocon, mesmo quando faz péssimas classificações, ele consegue recuperar na corrida. O Berman, ele despenca toda a corrida. Apesar de uma corrida ou outra ele ir bem e pontuar, beleza, ele despenca. Ele classifica lá na frente, ele tem um bom ritmo de classificação, mas na corrida ele despenca toda a corrida. Vai ter um outro comentário sobre o Berman e eu vou guardar pra falar um pouco mais quando a gente chegar lá. Mas o fato é que, pra mim, o Berman vem fazendo uma temporada abaixo do esperado sim. Eu até reorganizei a ordem aqui dos comentários que eu ia falar pra já encaixar tudo de uma vez, mas o do cavalo aqui, 2222, que é o Oliver Berman só está no grid porque pontuou com a Ferrari no ano passado, essa eu concordo. Eu vou ser honesto com vocês. Pra mim, existem só 2 motivos do Berman estar na Fórmula 1. A bandeira britânica e o apêndice do Sainz ter estourado. Só existem estas 2 razões para o Oliver Berman estar no grid da Fórmula 1. Ele é péssimo? Não. Ele não é péssimo. Ele não é horrível. Mas, ano passado, por exemplo, na Fórmula 2, ele terminou em 12º lugar. Se não fosse o fato dele ter substituído o Sainz e ter mostrado um nível ali, e ele já ter esse hype natural por ser britânico, eu não acho que ele estaria na Fórmula 1. E pra mim essa é a verdade. E assim, cara, inclusive até pintavam ele lá no começo da temporada, muita gente falando como o Berman sendo o super novato, um cara que ia chegar com tudo, um cara que ia ser um grande piloto, assim. Eu nunca comprei essa narrativa do Berman, inclusive no vídeo de começo do ano de previsão dos novatos eu falo isso, que eu acredito que ele não vai ter uma grande temporada. Eu não lembro a terminologia que eu uso exatamente, mas se eu não me engano eu falo que ele vai ser um flop. Se eu não me engano eu falo que ele vai flopar nessa temporada. E assim, pela expectativa que se botou nas costas dele, até o momento eu concordo. E a minha opinião honesta é essa daí. Se não fosse o fato do Sainz ter um apêndice estourado no ano passado e ele ter uma bandeira britânica no nome dele, o Oliver Berman não teria chego à Fórmula 1 como piloto titular. O Arrayam Alves disse: o Leclerc, se quiser ganhar algo, tem que sair da Ferrari. E essa é uma opinião uma pergunta que aparece com muita frequência pra mim. E eu fico dividido. Porque a verdade é que assim, eu tenho um lado que fala que não e eu tenho um lado que fala que sim. O meu lado que fala que não é aquele pensamento de que a Ferrari quer que o Leclerc seja campeão. A Ferrari se desenvolveu pensando nisso, ela aposta nisso. O Leclerc tem o talento pra isso é óbvio, o Leclerc tem nível pra ser campeão. Pra mim não tenho dúvidas em relação a isso. E a Ferrari quer desenvolver um projeto em volta dele pra que ele seja campeão. Isso é um fato.
Tanto que tem um contrato com ele até 2029. Você não assina um contrato com o piloto até 2029 se você não acredita nele. Agora entrou o outro lado. Ele pilota pela Ferrari. O Leclerc pilota pela Ferrari. E isso é um problema. Porque a Ferrari não quer mais ganhar mundial, aparentemente. Ela quer, mas ela não quer. Vocês entendem? A Ferrari quer, mas ela não quer ganhar o mundial. Então o grande problema do Leclerc é, ele tem um nível, mas ele pilota pela Ferrari. E isso é um ponto negativo. Isso é um ponto negativo pra pessoa. Você pilotar pela Ferrari não é mais um bagulho de falar, pô, estou pilotando pela... Não, é tipo, puta, eu tô pilotando pela Ferrari, caralho. É isso. Por isso você tem que ir pro fim da carreira na Ferrari. Depois de você já ter ganhado vários mundiais em outras equipes, entendeu? Vettel e Hamilton fizeram certinho. Ganharam seus mundiais em outras equipes, aí vai pra Ferrari. Porque foda, você já ganhou seu nome, agora sim você tá correndo pela Ferrari, fazendo o nome, ó, estampei a Ferrari no peito aqui, beleza. O Leclerc não, ele começou na Ferrari. Esse foi o problema do Leclerc, ele começou na Ferrari. Mas falando sério, eu não consigo ver o Leclerc indo pra outra equipe, esse que é o problema. Pra McLaren, eu não acredito que a McLaren apostaria no Leclerc. A McLaren é muito mais provável de querer pegar algum dos seus próprios pilotos, tentar ir atrás de algum nome que eles tenham pra substituir os seus nomes ali, os seus próprios pilotos. A Red Bull tem essa filosofia também de só usar pilotos da própria academia. Claro que se eles não encontrarem um substituto pro Verstappen até 2028, que é quando o contrato dele acaba, isso se ele não sair antes, né, pelas cláusulas, pode ser que apostem alguém de fora, mas difícil tirar o Leclerc da Ferrari por conta do contrato dele que prende ele até 2029. O contrato do Leclerc é muito mais rígido que o do Verstappen. Então, até, tipo assim, se a oportunidade surgir antes, outra pessoa vai entrar na Red Bull no lugar e o Leclerc não vai pra lá. Mercedes é muito difícil, eles já têm a aposta deles pro futuro, o Russell hoje e o Kimi Antonelli. Cara, não tem outra equipe pra ir. Claro que até 2029 outra equipe pode surgir como potência, mas isso que é complicado, não tem pra onde ele ir. Mas em parte eu concordo. O Guga GT7 disse, depois dessa temporada, Lando não irá conquistar nenhum título mundial em sua carreira de piloto da Fórmula 1. É, eu concordo, pra falar a verdade. Eu acredito, e assim, o Piastri é muito difícil de falar porque ele ainda é muito novo. Eu acredito que ele tem muitos anos pela frente e ele pode melhorar o nível. Como a gente fez a brincadeira de comparar com o Raikkonen, apesar de eu achar o Raikkonen, tipo, pô, no começo de carreira, o Raikkonen já era um piloto absurdo, o Piastri ainda não tá lá. Mas assim, você tem o próprio Leclerc, que era extremamente instável ali no terceiro ano de carreira dele, e hoje pra mim é um piloto pronto pra ser campeão. Então o Piastri ainda pode melhorar muito. O Lando já tá, pô, já é cachorro velho na Fórmula 1 e não consegue performar no mesmo nível que os companheiros dele, o Russell e o Leclerc. Companheiros de geração, no caso. Então, por conta disso, eu ia dizer a frase de que eu acredito que nenhum dos dois pilotos da McLaren vai vencer de novo o Mundial, se não vencer esse ano. Mas o Piastri ainda tem muito chão pra correr e pode se tornar mais consistente, criar uma casca maior, apesar de eu achar que pela personalidade dele ele não se importa tanto. Então, eu até consigo dizer que, na verdade, os dois pilotos da McLaren, de quem não ganhar esse ano, sabe que possivelmente não vai mais ganhar, ou pelo menos a chance de ganhar de novo é muito baixa. O Neymar, o Santinho, oficialmente disse: Gabriel Bortoleto está fazendo uma temporada melhor do que o Nico, por mais que o Nico tenha conquistado um pódio, e eu concordo. Eu acho que nem tão polêmico é essa opinião, pra falar a verdade. É porque o Nico realmente tem o pódio e tal, mas depois do pódio o Nico morreu, o Nico desistiu. O Hülkenberg, ele pegou o pódio, acabou, ele zerou a carreira. Era o que ele precisava. Ele não se importa mais. Ele realmente não tá mais ligando pra essa temporada. Ele já conquistou o pódio dele, ele não está nem aí. Se você pega as últimas 6, 7 corridas, alguma coisa assim, o Bortoleto já tem mais pontos, já se classificou melhor, tem melhores resultados na pista do que o Nico. Então, cara, desde o pódio, o Hülkenberg falou: meu trabalho aqui está feito. E virou, pegou a capa, virou, foi embora lá do meio, mas você não fez nada, ele vira e vai embora. Meu trabalho aqui está feito. Brincadeira, não fez nada. Ele garantiu um pódio importante pra Sauber no Mundial de Construtores, mas assim, ele não tá mais pilotando desde o pódio e o Gabriel teve uma crescente absurda também desde aquela corrida, que ele foi muito mal, inclusive em Silverstone. O Adriano Perdomo disse: o Gasly é um piloto extremamente subestimado. Se tivesse uma Mercedes no lugar do Kimi, estaria superando o Russell. Essa aqui eu achei bem forte. E eu acho que o Gasly é um piloto extremamente subestimado, até que eu concordo com você, Adriano. Mas se estivesse na Mercedes no lugar do Kimi, superando o Russell, essa é uma opinião muito forte. Eu acredito que ele poderia bater ali vez ou outra diferente com o Russell. Eu acredito que ele poderia bater vez ou outra diferente com o Russell. Superando, eu não acho. Porque se eu tivesse que fazer um ranking hoje dos pilotos, eu falei no começo do vídeo, né? Pra mim, um ranking hoje dos pilotos, você tem Verstappen,
e o Russell não estão atrás. O Verstappen hoje ele é o melhor piloto, claro, mas o Russell pra mim não tá tão atrás não. Se você tivesse uma disputa mundial de Russell e Verstappen, eu acredito que daria jogo. O favorito seria o Verstappen, mas daria jogo ali, sabe? Eu acredito que o Russell tem nível pra bater de frente com o Verstappen. Por isso eu não acho que o Gasly bateria de frente com o George. Se a Alpine ano que vem tivesse carro que eles estão prometendo, que o Briatore tá dizendo que vai ser capaz de vencer corridas, ainda tenho minhas dúvidas, eu acredito que o Gasly consegue sim vencer 1, 2 corridinhas ali na temporada. Porque, né, você não sabe como vai estar o nível dos carros e eu duvido que a Alpine esteja mais rápido do que qualquer um dos carros do top 4. Mas se tiver pelo menos decente ali pra vencer uma corrida ou outra, eu acredito que o Gasly pode sim vencer 1, 2 corridas, quem sabe, assim. Mas bater de frente com o Russell, eu não consigo ver o Gasly nesse nível, nesse patamar. Ele é um piloto Tier A, o Russell é um piloto Tier S. O Everton Luan disse: o André Stella, o chefe de equipe da McLaren, é um péssimo chefe de equipe. Além de dar péssimas ordens de equipe como Hungria 2024 e Itália 2025, ele é muito incompetente. Se eu fosse o Zac Brown, não renovaria com o Stella em 2026. Essas ordens de equipe, essa filosofia toda, ela vem por conta do Zac Brown. E não por conta do André Stella. Não é o André Stella que, tipo assim, ele acredita na filosofia do Papai Rules, por isso que ele aplica, mas o pai disso tudo é o Zac Brown. O Zac Brown demitir o André Stella, ele estaria, por esse motivo, ele estaria demitindo alguém por conta de algo que ele implementa na McLaren dele, entendeu? O pai dessa filosofia toda, o pai de tudo isso, é o Zac Brown. O Zac Brown ele é muito mais ativo do que outros donos, outros CEOs de equipes por aí. Ele é um cara que tá muito presente ali na Fórmula 1. E ele criou essa cultura dentro da equipe e contratou o Stella porque o Stella faz parte dessa cultura. Porque ele é alguém que acredita, né? O fit cultural. Ele fez o teste de fit cultural lá no Goop, né? No site da Goop lá, o André Stella aplicou, fez o fit cultural e passou. E assim, você falar que um chefe de equipe, de uma equipe que vai vencer nem sei quantas corridas mais a McLaren venceu nessa temporada, umas 15, 14? Que seja. Que o chefe de equipe que foi capaz de liderar um projeto de um carro que venceu 14, 15 corridas nessa temporada é ruim? Eu acho essa muito, muito complicada. Porque a questão da filosofia vem por culpa do Zac Brown e o André Stella ainda assim liderou um projeto que construiu um carro capaz de dominar uma temporada. E tipo, que tá passando o carro no campeonato de construtores. Então, pelos dois motivos, eu não vejo razão para uma demissão do André Stella. Você pode não concordar com isso, tudo bem, porque eu não concordo mesmo com a filosofia, mas que ele é um péssimo chefe de equipe, construindo o carro que construiu, eu acho que isso aí é errado de pensar. O Henrique P3M disse: o Stroll está a fazer uma boa temporada. Quer dizer, temos que admitir que a temporada dele é no mínimo ok. E é verdade, a gente tem que ser honesto. Primeiro porque ele ainda tá na frente do Alonso. Isso é inacreditável. Ele ainda tá na frente do Alonso no campeonato. Ele fez boas corridas, apesar de ele ter dado umas estroladas vez ou outra. Ele fez boas corridas, especialmente aquele GP de Silverstone lá, que ele foi um deus da estratégia. O Stroll é simplesmente o senhor chuva. O cara, ele é o Button 2, filho de Jenson Button. O cara, ele e a chuva são uma coisa só. Sabe a série do Senna, quando ele tá falando lá que ele entra no túnel e ele vira uma coisa só com a pista? Começa a chover, o Stroll vira uma coisa só com a pista ali também. E ele vem fazendo uma boa temporada, ele realmente está entregando bons resultados dentro do possível. Eu acredito que, obviamente, quando os dois carros estão em condições boas, o Alonso ainda é o melhor piloto. É que o Alonso está fazendo uma boa corrida, o mundo cai em cima do carro dele. Na Itália, a suspensão quebra, em Mônaco o motor abre o bico, Imola o safety car atrapalha a corrida dele. Então assim, o Alonso ele só é ferrado pelo universo de qualquer jeito. Piloto mais azarado de todos os tempos. Mas o Stroll tá fazendo uma boa temporada e a gente tem que admitir isso. O Ícaro Pancho disse: o Piastri não está pronto para ser campeão mundial, mas o filho do bilionário, digo Norris, é tão pipoqueiro que ele ainda vai. O pai do Norris, eu não lembro se ele é bilionário, eu acho que não é. Ele é um dos homens mais ricos da Inglaterra, mas eu não lembro se é bilionário, calma lá. A fortuna do pai do Lando Norris é de aproximadamente 205 milhões de libras, que dá 1 bilhão de reais. Então se você estiver falando em reais, Ícaro, tá certo, ele é bilionário mesmo. Mas eu lembrava que, tipo, o pai dele é rico, obviamente. Se você tem 200 milhões de libras na sua conta, obviamente não é parado na conta, né, em ativos, imóveis e tal. Se você tem uma fortuna de 200 milhões de libras, você tem muitas portas abertas pra você, isso é evidente. Mas o ponto não é esse, a questão é que, assim, o Piastri não está pronto para ser campeão mundial. Tipo, não estar pronto é muito forte, mas eu diria que, assim, dentre os pilotos do grid, talvez ele realmente não seja o com o maior nível hoje.
Ele, pra mim, não está no mesmo nível de Verstappen, ele não está no mesmo nível de Russell e não está no mesmo nível de Leclerc. Eu acredito que os três hoje são pilotos melhores que o Piastri. Então, assim, o carro que ele tem ajuda? Ajuda. Isso desmerece o título dele? De forma nenhuma, porque senão a gente vai ter que desmerecer o título de muita gente no passado. Mas o fato é que, se tivessem outros carros disputando, eu não acho que o Piastri venceria com essa tranquilidade que ele supostamente vai vencer até o final do ano. Ainda falta corrida, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, realmente, pelo fato do Norris ter dado algumas pipocadas ao longo da temporada, eu acredito que isso vai facilitar um título do Piastri, porque nenhum dos dois, pra mim, ali tem o mesmo nível, eu já falei, né? Desses três nomes que eu falei. E o carro vai ajudar eles a serem campeões. Então, sim, as pipocadas que o Norris deu nessas últimas etapas... Nessas últimas não, né? Em algumas etapas aleatoriamente da temporada, né? Porque você pode pegar até mesmo a classificação lá na Arábia Saudita no começo do ano, que o Norris pipocou também. Então, sim, isso vai ajudar o Piastri. Lembrando que na primeira corrida do ano, o Piastri termina em 9º lugar, por contra a rodada dele. Então o Piastri teve que remar de volta e alguns erros do Lando Norris foram ajudando ele a voltar. O Walerson Dantas disse: o Felipe Massa deveria ganhar o processo e ganhar um troféu igual de 2008 na última corrida do ano, para pelo menos diminuir o absurdo que ele passou. E minha opinião sempre foi clara, e eu concordo com o Walerson, eu acho que ele devia ganhar um troféu, e tanto Hamilton quanto Massa deveriam ser considerados campeões de 2008. Para mim, essa é a minha opinião. Eu defendo isso, porque o Hamilton ele não tem nada a ver. Ele nunca teve absolutamente nada a ver com essa história. Eu vejo o pessoal, tipo, mano, esse é um bagulho que eu nunca entendi. Um pessoal xingando o Hamilton por conta de 2008, sendo que ele não tem absolutamente nada a ver. É Renault e Alonso, gente. Os três nomes envolvidos é Alonso, Renault e Briatore. O Hamilton não sabia de nada, foi lá e ganhou. Então por isso eu acho também injusto você tirar o título dele. Porque se você abre esta caixa de Pandora para um revisionismo histórico, cara, você destrói campeonatos conquistados ao redor da história de todos os esportes. Por isso eu acho que o justo é entregar um título de campeão e considerar 2008 como um único ano com 2 campeões da história, Massa e Hamilton. O The Speedzord disse: caso Verstappen não vença o título de pilotos, terá o seu pior campeão em 75 anos de categoria. Falo como torcedor da McLaren. Speedzord, eu não vou concordar, porque eu não acho que Lando Norris e Piastri sejam ruins. Eu não coloco eles na mesma prateleira dos 3 pilotos que eu falei, mas eu não acho que eles sejam ruins. Muito pelo contrário. Eu acho que eles são bons pilotos. Eles são ótimos pilotos. Eles são rápidos. Eu não acho que seria injusto eles terminarem com um título mundial na carreira. De forma nenhuma. Até porque a gente teve muito nome pedrada que ganhou título mundial. Muito piloto mid. Muito piloto ali bem mediano que ganhou campeonatos mundiais por conta de ajudas de coisas que aconteceram e por conta de carros. Você pode dizer pilotos como o Jacques Villeneuve, James Hunt, Phil Hill. Pra mim são todos pilotos que ganharam por muitas circunstâncias que colaboraram pra isso, mais do que de fato eles foram os melhores pilotos. Então é mais ou menos isso. Não acho que seria o pior campeão em 75 anos de categoria. Porque, como eu falei, eles não são ruins. Eles só são pipoqueiros, mas eles são bons. E pra finalizar, nosso último comentário, nossa última opinião polêmica, e essa eu concordo 100%. Rimu Corintiano 13, o Verstappen torcer pro lixo da gama é a pior decisão dele, fácil, e é verdade, né? O Verstappen, ninguém é perfeito. Aquela imagem lá dos tempos, né? Nobody's perfect, ninguém é perfeito. É isso, o Verstappen torce pro Vasco da Gama. E esse é o grande erro de Max Verstappen. Mas aí tá, as suas opiniões polêmicas da temporada de 2025 e um pouco mais da Fórmula 1. Eu quero saber a sua opinião, como sempre, se você gostou, não gostou, concorda, discorda, o que você tem a dizer sobre as opiniões. Eu quero saber sempre o que vocês pensam, então não esquece de deixar a sua opinião nos comentários. Lembrando aqui também que se você quiser ajudar o clube, gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube F1, você pode fazer isso se inscrevendo aqui no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. E se você quiser dar uma ajuda extra e ter alguns benefícios, como participar de escolha de vídeos, como o vídeo que vai sair amanhã, você pode fazer isso se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, porque ajuda muito aqui também a poder continuar produzindo esses vídeos pra vocês. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.